Mas então, eu já falei a respeito da parte sexual, de como funciona esse mecanismo de validação, do porquê que esse monopólio do prazer masculino, somente mediante a aprovação e a validação feminina, é um monopólio, por que isso cria o bando de escravoceta que a gente tem na nossa sociedade. Só que a gente tem que analisar a parte financeira também. Não só a financeira, mas a parte legal. Conforme eu já disse, o grande terror delas é ver essa quantidade de dinheiro que está indo para outros homens, não está indo para uma mulher. Porque veja bem, quando era só um DVDzinho, uma revista, uma fita VHS ou até algo salvo no computador, aquele argumento babaca ad hominem de falar que o cara não é homem de verdade, que o cara é perdedor, funciona. Porque essa alternativa é barata, realmente. Talvez o cara seja um fudido financeiramente, talvez ele seja um perdedor e aquilo é a única coisa que ele consegue ter acesso para se saciar. Porém, quando nós estamos falando de uma boneca de $2.000, aí o argumento já não encaixa. Aí não encaixa porque é aquela questão, olha, tem um cara que tem uma vida confortável e tem tanto recurso sobrando que ele está comprando uma doll. Meu Deus, isso é absurdo. Isso remete a outra coisa que eu falei naquele parágrafo do começo do vídeo, que é o seguinte: todo homem tem que pagar por esse acesso sexual feminino cedo ou tarde e de um jeito ou de outro. Então veja o seguinte, nesse desespero todo de querer controlar a sexualidade masculina e não tá conseguindo, de querer proibir as alternativas e não conseguir proibir as alternativas, de ficar aterrorizada com a quantidade de dinheiro que os homens estão investindo nessas alternativas e não estão investindo em mulheres. E outra coisa que eu não mencionei também, tu pode somar isso ao desespero e ao estresse de uma mulher que está lá passando dos 30, passando dos 35, ficando naquele desespero total para tentar arranjar um marido ou engravidar, e daí ver essa realidade na qual homens estão substituindo as mulheres pelas alternativas, vem aquele terror absurdo. E é daí que surge esse endurecimento de leis e também a criação de leis cada vez mais absurdas. Como, por exemplo, essas partes assim de endurecer mais a definição, endurecer e estender a definição de violência doméstica através do Love Model, através do Maria da Penha. Quem acompanha o canal do Dom Sandro está bem ciente disso. Mas daí vem aquelas outras ferramentas de controle, como por exemplo as ferramentas de controle posteriores, né? O Yes Means Yes e o Me Too. O Yes Means Yes é basicamente aquela ferramenta que permite que a mulher retire o consentimento a qualquer tempo, a qualquer momento. Teve um relacionamento, passou uma semana, um mês, anos, ela pode retirar o consentimento. Isso tá no Yes Means Yes, isso tá no Me Too. Só que o Yes Means Yes, ele era uma ferramenta inicial de controle dos alfas, entendeu? Basicamente a mulher ela ia se relacionar com um homem esperando que ele pagasse o preço. Basicamente ela via que era um cara que tinha status, que tinha recursos, que estava acima dela. E qual que seria o preço? Seria um preço mediano ou preço máximo. O preço mediano seria o seguinte: a mulher está se relacionando com ele, mas ela quer um compromisso, ela quer um namoro. Ou pode ser um preço mais alto ainda. Ela queria morar junto, ela queria ser pedida em casamento, ela queria noivar, ela queria que o cara engravidasse ela. E daí o cara diz não, entendeu? Diz não, se recusa. O que acontece agora? Agora a mulher tem Yes Means Yes, agora ela tem o Me Too. Ela pode chegar e dizer que foi abusada e já era a vida do cara. Ela pode retirar o consentimento, entendeu? Ela pode se aproveitar dessas outras ferramentas que foram colocadas ali na vara de família, na parte de violência doméstica, para atacar o cara de tudo quanto é forma. Então o preço, ele vem cedo ou tarde. E conforme a gente foi tendo esse desenvolvimento de alternativas e essa substituição das mulheres, e não só isso, né? Tu tem que entender que a regra 80-20 deixou muito o homem literalmente na mão. E acontece uma coisa quando o cara fica muito tempo sozinho. Ele aprende a viver sozinho. Ele aprende até a gostar de viver sozinho. Então veja bem, todos esses mecanismos de endurecimento, de controle sobre os homens, de punição sobre os homens, tudo isso surgiu por causa do desenvolvimento de alternativas.
por causa da substituição feminina, por causa do desespero delas. Porque na mente coletiva feminina, tu sempre tem que pagar. Cedo ou tarde. É pré-pago ou é pós-pago. Tu paga antes ou tu paga depois. Geralmente o cara mais beta, ele paga antes. Ele paga antes, ele tem que namorar, ele tem que casar, entendeu? Ele tem que dar um negócio de antemão. Pra daí continuar recebendo o acesso à sexualidade feminina, entendeu? Aí tu tem os alfas. Os alfas, o cara geralmente ele tá se relacionando com a mulher de boas, anteriormente, de uma forma totalmente voluntária, sem compromisso, só que é aquele negócio. A mulher tá se relacionando de uma forma casualmente, mas no fundo da cabeça dela, ela já tá com planos pra esse homem. Ela já tá com planos, não, a gente vai começar a namorar, a gente vai morar junto, a gente vai casar, a gente vai ter filhos. E daí a hora que ela não consegue concretizar os planos, porque para esse cara a mulher era só mais uma, compreende? Ele não vai se comprometer com uma mais uma. Aí ela quer usar as ferramentas para destruir o cara, porque ela ofereceu o produto em questão, ela, antes de cobrar o preço. E não adianta, o sindicato tá aí para cobrar o preço cedo ou tarde.